Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Aleluia. Você é muito bem-vindo aqui na Refrigério. Deus abençoe a sua vida. Estamos aí com algumas pessoas aí na internet também. Que Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. E hoje é um dia especial porque você está aqui, a presença de Deus está aqui. Amém, irmãos? E Deus tem algo para falar. Quem crê que Deus tem algo para falar com você? Quantos podem levantar a mão e falar assim: eu creio nessa noite que a palavra que vai sair desse altar vai falar. Fala assim comigo, individualmente. Fala assim: eu creio que nessa noite o Espírito Santo tem o poder de falar ao meu coração, no nome de Jesus, e graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Então todo mundo está preparado? Olha que coisa forte. O ministério pastoral, ele tem o poder de lidar, fala comigo, com o meu passado. Mas o ministério apostólico e o ministério profético, ele tem o poder, na verdade, de dar destino, de liberar uma palavra para o seu futuro. Fala assim: eu creio. Então toda vez que você está, na verdade, sendo ministrado pelo ministério pastoral, você está tratando com algumas coisas que estão no seu passado. Toda vez que você está recebendo uma palavra profética, entenda isso, você está recebendo uma palavra que está alinhando o propósito, na verdade, do seu destino. Está falando de futuro. Então olha que coisa forte. A Bíblia nos ensina que existe 4 tipos de pessoas dentro da igreja. Quantos tipos? Fala assim: tem 4 tipos de pessoas dentro da igreja. Fala assim: forte, fraco, carnal e menino. Então vai lá: forte, fraco, carnal e... Então entenda, dentro da igreja tem quantos tipos de pessoas? 4 tipos de pessoas. Entenda isso. Só que 2 tipos se destacam no culto. Agora fala assim: agora pegou. Olha que coisa forte. Existe 2 tipos de pessoas no culto. Existe aquele tipo de pessoa que entra e fala assim: ah, tá bom, tô aqui, que para mim tanto faz, o que acontecer, aconteceu. Existe aquele tipo de pessoa que está aqui, é a mesma coisa, está do mesmo jeito. Mas existe outro tipo de pessoa que está aqui dentro, que ele fala assim: ó, cansei, já chega, é hoje eu tomo posse, hoje eu vou viver algo extraordinário da parte de Deus. Hoje Deus faz algo na minha vida, hoje Deus muda a minha história, hoje eu vou ouvir a voz do Senhor, hoje eu recebo aquilo que eu estou buscando. Hoje eu não aceito mais o inimigo ficar mentindo para mim. Hoje eu não aceito mais, em nome de Jesus, aquele sentimento sabotador na minha mente, quando os meus pensamentos começam a me sabotar. Então entenda isso nessa noite. Qual tipo de pessoas você é nessa noite? Aquele tanto faz, estou aqui, pronto, ou aquele que fala: cansei, já chega. Entenda isso, irmãos. Por que, pastor, que você está querendo ensinar? Por que eu estou dizendo isso? É uma coisa forte. O funcionamento do nosso cérebro. Fala assim: o funcionamento do nosso cérebro. Irmãos, o nosso cérebro, ele foi feito para fugir da dor. Entenda isso. E correr atrás, na verdade, buscar só o prazer. Pastor, como que funciona isso? O meu e o seu cérebro, ele tem a tendência a falar assim: a fugir da dor. Olha que coisa forte. Quando você está lá no seu sofá, você lembra da academia, o que seu cérebro faz? Ele quer fugir de lá, porque a academia é um lugar de dor, sim ou não? É um lugar de lombar doendo, sim ou não? É um lugar de nervo doendo, sim ou não, irmãos? Aí seu cérebro, a tendência dele é ele correr para onde? Fala: para o prazer. Aí você já liga a televisão, Netflix, uns rebenta pipoca, come chocolate, sim ou não? A tendência do nosso cérebro é fugir da dor, irmãos. Eu anotei isso aqui de maneira bem clara. O funcionamento básico do cérebro humano, irmão, é fugir da dor e buscar, fala comigo, o prazer. Então entenda, aquele que gera dor, fala assim: o nosso cérebro foge. Ele faz o quê? Ele foge, ele escapa daquilo que gera dor. Porque nós somos treinados, irmãos, a correr da dor e buscar o quê? Só o prazer.
Irmão, olha que dor que gerou agora. A partir de segunda-feira o seu telefone só liga e desliga. Atende e faz ligação. Teve uns que já manifestou, já dragonizou. Uns fez credo em cruz. Como é que eu vou ficar sem WhatsApp, pastor? Como é que eu vou ficar sem esse Facebook? Como é que eu vou ficar sem Instagram, pastor? Como é que eu vou ficar sem essas coisas? Você entendeu como que a carne ela foge do quê? Da dor e busca o quê? O prazer. Pastor, e no culto como que funciona isso? Do mesmo jeito. Nós fugimos da exposição, nós fugimos da convicção, nós fugimos da verdade, da entrega, nós fugimos do arrependimento. Tudo isso gera a dor da exposição. Pastor, exposição para as pessoas? Não, exposição da minha alma. É quando Deus fala e Ele expõe o quê? Fala assim, a nossa alma. Irmão, quando Deus fala, Ele expõe as nossas dificuldades, Ele expõe, entenda, as nossas mazelas. Toda vez que Deus se manifesta, Ele se passou. O que isso quer dizer? Entenda isso, não tem como viver sem dor. Ou você está na dor do problema, ou você está na dor da solução. Aonde você está hoje? Na dor do problema ou na dor da solução? Não tem como viver sem dor. Não tem como estar num culto desse e nada doer. Você está morto, você não está doendo nada. Não tem que você falar assim, Deus, eu estou hoje a pior dos piores. Não senti nada no louvor. Passou o meio da oferta, não quis ofertar. Chegou na pregação, veio esse pastor falando sobre dor. Até porque você não entende nada. Podia tanto falar sobre as 7 chaves, sim ou não? Sobre as portas abertas, não é assim, não é? Mas eu estou te ensinando uma chave, você não tem noção. Porque ou você está na dor do problema, ou você está na dor fala comigo, da mudança. Porque não existe, entenda isso, irmãos, não existe você ouvir a Deus e não responder a Deus de um jeito ou de outro. Ou você responde na mudança, ou você responde, fala comigo, na mesmice. Entenda, Deus sempre insiste para nós, fala comigo, mudar. Não, fala bem forte, Deus sempre insiste. Fala assim, para a gente mudar. Então entenda isso, existe dor, fala comigo, no problema. E existe dor na onde? Fala assim, na mudança. Pergunta ao seu irmão, qual dor você está vivendo? Alguma dor você está vivendo? Quem está entendendo o mistério? Sim ou não? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque, entenda isso, quando eu entrei ali, Deus falou comigo, fala assim para o seu irmão, aprenda a respeitar o ambiente. Ninguém é mais poderoso do que o ambiente. O que isso quer dizer com isso, pastor? Anda com uma pessoa que não ora. O que acontece? Você também não ora, sim ou não? Se era bom para orar, começa a andar com quem não ora e só reclama. O que você faz? Aprenda a respeitar, entenda isso. Começa a andar uma pessoa que não lê, o que acontece? Ah, eu não leio não, eu não tenho muito hábito de ler não. Você já leu a Bíblia? Não, também nunca li não. Você já leu algum livro da Bíblia? Não, também não. Aí você começa a andar com aquela pessoa, o que você começa a reparar? Que ela não lê, você também começa a não? Entenda isso. O ambiente é o negócio mais poderoso que existe na face da terra. Isso aqui é um ambiente, fala um ambiente. Irmãos, uma casa que ninguém faz exercício, você faz? Hã? Numa casa onde todo mundo está fortinho, igual o pastor. Hã? Que jeito que você fica? Magrinho? Fazendo exercício? Aprenda a respeitar o ambiente. Ninguém é mais poderoso do que o ambiente. Entenda isso. O ambiente é poderoso. Na verdade, irmão, a gente não entende. Isso aqui eu falo assim, é um ambiente. E também tem que falar ambiência. É interessante isso, né? O ambiente assim, já está gerado. E a ambiência é aquilo que eu faço aqui dentro. Quem está pegando a visão? Quem pegou aí? Quem pegou? Quem está comigo, irmão? Quem está comigo? Quem está entendendo? Então entenda, o ambiente, fala comigo, é muito poderoso. Ninguém é mais forte do que o ambiente. E eu comecei a reparar isso. Falei, Deus, é interessante. Eu saí daqui da igreja na hora que começou o culto. E aí eu fui lá na distribuidora comprar um house. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei, eu saí desse ambiente e entrei, eu falo assim, em outro ambiente. Cheguei lá, eu peguei o início de uma história, a pessoa contando para a pessoa lá dentro, eu caladinho. E a pessoa falando, gente, eu estou sofrendo demais, eu estou passando muita luta. E a mulher, o que foi, amiga? Você é forte, negócio de amiga é massa, né?
Mas vamos lá. Vocês já pegaram, né? Aí eu só escutando, né? E aí ela falou para ela assim: nossa, eu estou sofrendo porque fulano me deixou. Nossa, ele era bom demais para mim. Ele fazia tudo para mim. O que eu estou mais sentindo é isso. Ele fazia tudo para mim. E aí veio uma frase que todo fim de relacionamento termina com acerto de contas. Então ele era bom não porque ele era bom porque fazia falar algo para ela. E aí a outra falou: não, mas fica tranquilo, vai dar certo. Aí ela soltou uma chave, ela soltou. O ambiente mudou. Eu estava no ambiente aqui na igreja, saí, fui para ali, entrei num ambiente de separação. E ali eu já comecei na minha cabeça a resolver o problema da que estava lá e da que estava falando. Na minha mente eu trabalhando. E ela fala assim: mas também. Fala assim: mas também. Fala assim: o mais é perigoso. Fala assim: porque o mais encerra tudo aquilo que você falou de bom. Fala assim: o mais. A mãe fala assim: meu filho, você é uma bênção, você está indo na escola, você está fazendo tudo direitinho, mas você não arruma a sua cama. O que ele guardou? O mais é perigoso. Ele anula tudo aquilo que você fez para trás. Você é bonzinho, você me emprestou o dinheiro, você fez isso. E tem mãe já fazendo assim, ó. Calma aí, calma. Entendeu? Você me fez isso. Mas, quando eu te pedi, você não quis. Tudo aquilo que você fez para trás, o que acabou de... Porque o mais é algo muito perigoso. O mais ele tem que ser usado da maneira correta. Entenda isso. Aí ela fala assim, ó: mas também começou errado e está terminando errado. Aí eu peguei a chave. Falei: entendi tudo. Então entenda isso. Fala assim: o ambiente aqui, ele está me dirigindo a abrir meu coração, a sentir a presença, a ouvir a voz do Espírito. Fala assim: aquilo que a minha carne está falando, eu não posso ouvir nessa noite. Fala: eu não aceito na minha vida. O ambiente é poderoso, sim ou não, irmãos? Eu estava esses dias, e aí eu fui pegar a Bíblia das minhas filhas e estava lá folheando e vi que elas estavam igual a minha Bíblia. E aí eu entendi uma coisa. Você sabe a diferença de legado e de herança? Sim ou não? Herança é aquilo que você deixa falar para a pessoa. Geralmente ele sempre faz bagunça com isso. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Legado é aquilo que você deixa na pessoa. Tem pai morrendo para deixar herança e não deixou nem um pingo de legado pro filho. O que você está deixando? Legado ou herança? Eu estava meio chateado que eu não tinha herança. Aí eu abri a Bíblia. Falei: cara, abri minha Bíblia e abri a Bíblia delas. Fui lá e vi. E a Bíblia delas toda pintada e marcada. E vários comentários, mais inteligentes que os meus. Que eu fui ler lá, fiquei impressionado. Falei: uai, eu estou perdendo aí nessa parada aí, uai. O que é isso? Vou ter que ler mais um pouco. Li alguns comentários lá na palavra e falei: Senhor, uai, tem que estar forte, né? Olha que coisa interessante. Legado é o que eu falo assim, é o que eu já deixei, é o que eu já marquei. Quando a mulher falou para Jesus, ela falou o quê? Falou assim: o Senhor é maior do que o nosso pai, quem? Jacó. Que ele mesmo bebeu do quê? Fala dessa água. Irmão, aquele poço tinha quase 2000 anos. Jesus falou: esse poço aí não quer dizer nada comparado a mim. Esse poço é uma herança, eu te deixo um legado. Sua vida nunca mais muda. Você não está pegando. Não sei o que você está pegando. Então entenda, irmão, fala: o ambiente é poderoso. Sabe qual é o nosso erro? A gente quer que aconteça algo no ambiente sem a gente fazer. A gente quer ficar saradinho sem ir na academia, sim ou não? Passou, tem um remédio aí que emagrece. Irmão, o remédio emagrece, mas ele não faz milagre. Tá entendendo? Vai ter que criar massa, sim ou não, irmão? Vai ter que gerar dor. Irmão, não entenda a dor da mudança e a dor fala comigo, do problema. Tá entendendo isso? Existe dor em tudo. Entenda isso. Quem venceu porque, fala comigo, enfrentou dor. Sim ou não, meu irmão? Então, quando eu entendo isso, eu consigo entender que, olha essa frase, quando mais fala assim: problema, fala entendido, 50% já resolvido. Uau, pegou a chave, sim ou não? Problema entendido, 50% já. Então pergunta para o seu irmão: por que você está travado ainda? Uma vez eu fui no psicólogo. Onde eu fui? Irmão, não estava muito bem da cabeça quando eu fui no psicólogo. Quem já ficou ruim da cabeça?
Só o pastor? Mas tem gente aí que ficou também ruim. Eu tava meio doidão, ansioso. Quem já sofreu ansiedade? Só o pastor? Ansioso, irmão, ansiedade mesmo. Aquela que dá batedeira, você acha que vai dar infarto, vai morrer. Vai fumigando o braço assim, agora vai, que eu vou encontrar Jesus agora. E não era nada, irmão, era tudo da minha mente, não tinha nada de infarto. Mas olha que coisa forte. Pega essa visão para você poder entender. Eu fui da onde? Fazer o quê? Terapia, sim ou não, né? E aí, irmãos, eu cheguei lá. Nós estamos no tema aqui de 50% o quê? O problema? O quê? Resolvido. Por que a gente ainda está o quê? Fala, travado. Tem muita gente travada, não avança, não prospera, não vai. Não tem nada a ver com oração, nem com jejum, nada a ver com saber de viver. Não, irmão, só precisa ter um entendimento. E eu, na sessão do psicólogo, eu comecei a falar. Aí ele faz uma pergunta para mim assim: você é nervoso? Mas aquela pergunta foi chata, fala assim, chave. Ele perguntou algo que foi lá dentro. Aí ele falou assim: não posso perguntar para você, não tem que perguntar para sua mulher, né? E foi agora lascou. Sim ou não, irmão? Porque se tivesse só nós dois, eu dava um migué, sim ou não? Sim ou não, irmão? Fala a verdade que não dava, porque dava sim. Dava ou não dava? Fala, eu sou nervoso, mas nem tanto. Nem cá, nós tudo é nervoso, é esquentado, mas depois nós ficamos normal. E fala essas coisas, sim ou não? Aí a Jones me derrubou. Lógico, sim ou não, irmão? Quem conhece a gente é quem? É a esposa, nossos parentes conhecem? De verdade, não é? E aí ele foi, irmão, na sessão dele, foi fazendo pergunta, e as perguntas foi destravando. De repente eu comecei a fazer pergunta. E além dele de me destravar, eu destravei o doutor também. Ele contou a vida dele inteirinha pra mim. Foi 4 horas de sessão. 4 horas ele falou que perdeu a mulher dele, que ele pedia também, ele bebeu Rivotril, ele contou os remédios que ele bebeu, quando a mulher morreu. Irmãos, ele falou o processo que ele passou, ele contou tudinho a vida dele pra mim também. Eu falei, renga, agora é psicólogo com psicólogo. A terra vai ser feia. Irmãos, eu só fui quantas vezes? Só uma vez. Por quê? Primeira coisa, eu entendi que eu tinha o quê? Fala ansiedade. 50% do problema já estava o quê? Você precisa entender que tem, que está. Você está passando esse momento. Então você já identificou, fala, identifiquei. Qual que é o problema que você já identificou e está deixando ele ficar com 100% na sua vida? Ainda está travado. Você já identificou que tem. Se você identificou que tem, 50% já resolvido. Os outros 50% é o quê? Fala comigo, só destravar. Aí ele passou um remédio para mim, passou um remédio lá de ansiolítico para ansiedade. Quem já bebeu? Só o pastor que está lascado, irmão, não é possível. Bebi aquele remedinho pequenininho. E ele falou, você vai beber esse remédio, vai dar umas náuseas. E eu fui mandando. Aí você bebeu o remédio, ficava de jeito, fala zen. Parecia que tinha dinheiro e muito. É engraçado, né, irmão, aqueles remédios. Parece que não tinha conta, parece que não tinha nada. Você se sentia bem, irmão, tudo tranquilo, pensamentinho bom. Sim ou não? Quem bebeu? Tudo tranquilinho, ficava beleza. E tudo beleza. Aí bebi uma caixinha, bebi 2. Aí ele passou outro, eu não lembro qual era outro, sei que ele passou outro lá, não lembro. Bebi também. Aí o que eu fiz? Fala comigo, estudar. O que acontece com o que é estar ansioso, o que é aquilo. E aí chegou um ano, foi um ano que eu passei. Quanto tempo? Um ano. Irmão, um ano é tempo. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Um ano é tempo. É tempo. Irmão, um ano é tempo para qualquer coisa. É tempo para coisa boa e tempo para coisa ruim. Sim ou não? Picanha é gostoso? Sim ou não? Melhor do que a abóbora? Vocês entenderam, né? É melhor ou não é? Sim ou não, irmão? Mas coma picanha todo dia durante um ano e só aquilo. O que você vai fazer? Em 6 meses você fala, não detesto picanha, não aguento nem ver o trenzinho, tá fedendo, a gordura tá embrulhando no meu estômago, eu não aguento. E quem tiver perto escandaliza a obra, sim ou não? Sim ou não, irmão? Escandaliza ou não escandaliza? Você ouvir você falando que já não quer mais comer, qualquer um você escandaliza a obra. Fala, meu Deus, onde esse nível que esse cara tá, que essa mulher tá, eles enjoam de comer picanha. Onde eles moram, meu Deus, o que é isso? Sim ou não, irmão? Então entenda isso, não importa, irmãos. A gente precisa identificar. Identifiquei, estudei 1 ano. Quanto tempo? 1 ano. Coisas boas, ruins, e 1 ano é muito tempo. Aí eu fui fazendo direitinho, fui entendendo sobre o negócio. Porque eu já sabia falar que estava. Esse é importante. O que você sabe que está nesse culto que precisa resolver os outros 50%? O que você precisa saber que já está e precisa resolver? E em nome de Jesus, destravar os outros 50%. Aí hoje, depois de um longo tempo,
Eu fiz alguns cursos de terapia, aprendi algumas coisas sobre o cérebro humano, sobre a mente humana, sobre PNL, sobre destravar e desbloquear pessoas. E algo de interessante. E qualquer um pode ter depressão, irmão. Qualquer um pode ter ansiedade, qualquer um pode ter síndrome do pânico, qualquer um pode estar aflito, qualquer um pode estar angustiado, qualquer um pode passar por essas coisas. Antigamente a gente ia falar que era o quê? Tudo demônio, mas infelizmente, irmão, tem a parte que fala física, tem a parte natural da coisa, e não é só demônio. Tem gente que infelizmente tem uma predisposição em sentir essas coisas, e depois que ela está bem ruim, aí eu falo, o diabo vem, para deixar, fala assim, mais ruim. Aí é onde ele entra, para deixar a gente com mais dificuldade. Mas essas coisas podem acontecer com qualquer pessoa, com pastor, com filho de pastor, com um diácono, com um obreiro, com qualquer pessoa pode acontecer. Entendeu isso aí? E aí eu passei a entender. Então, o problema, fala comigo, identificado. 50% já resolvido. Você consegue fechar o olho e identificar alguma coisa? Consegue aí, irmãos? Fazer aí, faça aí. Eu creio nisso, irmãos. Nessa noite eu quero falar sobre. Eu creio nisso. Nessa noite eu quero que você use uma fé, fala comigo, que gera mudança. Fala assim, uma fé que vai mudar a minha história. E eu quero falar sobre a identidade da sua fé nessa noite. Pastor, a fé tem identidade? Tem. Quem tem identidade aí? Quem tem? Se a sua identidade está vencida há mais de 10 anos, você vai tirar passaporte, eles aceitam? Por quê? Porque venceu. Está vencida há 20 anos, eles aceitam? O que eles olham e falam? Você não é a mesma? Da onde? Então entenda, se até a sua identidade de papel muda, quanto mais a sua identidade de fé, física, natural. Está entendendo? Quem pegou o mistério? Irmãos, a pessoa fala assim, não é a mesma pessoa. Você vai ter que fazer outra identidade, fala assim, atual. Aí você tira com a fotinha certinha, né? Assim, não é? Porque tem gente que tem identidade, não tem coragem nem de mostrar, sim ou não? Não é verdade, não é, irmão? Não é? A Jôs tinha uma que... Misericórdia. Nós brincávamos um pouco para espantar as muriçocas. Sério, ela renovou a identidade, ficou linda. Acho que ela tinha uns 11 anos de idade, né, Jôs? Adolescente. Não é verdade, não é, irmão? Aí ela foi fazer o passaporte e eles falaram assim, não, você não é a mesma pessoa. É nova identidade que nós deixamos você fazer o quê? O passaporte. Então eu consigo entender aqui, irmãos, que a minha fé tem uma identidade, a sua fé tem uma identidade nessa noite. Então qual que é a identidade da minha fé? Eu coloquei alguma coisa aqui, ó, não retroceder, na verdade ser ousado, avançar, não na verdade negociar o sagrado, ter intrepidez, ousadia, coragem, convicção no Espírito e na verdade convicção na palavra. Tudo isso faz parte da sua identidade. Fala cristã de fé. E eu fiquei assim, pensando comigo. Falei, Deus, se eu tenho identidade, então, como que a minha identidade está renovando? Quando que ela está revalidando? Quando que eu estou... Irmão, cada culto, cada palavra é uma renovação na sua fé e na sua identidade. Se você ousar, se você determinar... Irmão, não tem como não dar errado. Eu entendo isso. Quem entende isso? Para eu entender a construção da minha identidade, eu preciso fazer 3 perguntas. Fala 3 perguntas. Fala assim, quem sou eu? Para onde eu vou? Outra pergunta, e de onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu? E de onde? De onde eu vim? Fala 3 perguntas. Eu preciso saber quem sou eu? Isso é interessante, meu irmão, você se perguntar isso. Quem sou eu? Porque entenda, o problema que você está vivendo hoje, isso não é você não é resultado disso. Vai passar. Não sei se você está acreditando, mas fala comigo, vai passar. Para onde eu vou? Irmão, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu não tenho outro destino a não ser o céu nessa. Aleluia, irmão. Não sei se você acredita nisso. Mas eu não vou para o inferno. Mas não vou mesmo, nem nos sonhos, sai fora. E de onde eu vim? Isso é interessante, sim ou não? As suas raízes falam muito de você, sim ou não? Mas se a gente for espiritualizar essa palavra, de onde eu vim, nós veio, e na verdade, nós nascemos de Deus, irmãos.
Nós somos imagem e semelhança do Eterno. Nós somos, em nome de Jesus, irmãos, feitos pelas suas próprias mãos. Amém, irmãos? Nós contemos o sopro de Deus, vida de Deus. Fala, vida de Deus. Fala, nós temos o Espírito de Deus. Ah, irmãos, isso é poderoso, irmãos. Porque o Espírito Santo ainda está na terra, viu, irmãos? Ele ainda está na terra, e essa é a razão de Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. O Espírito Santo ainda está na terra. O Espírito Santo ainda fala comigo, fala com você. A palavra ainda vem num culto como esse, e ela ainda nos captura nesse lugar e nos coloca em um lugar de propósito, de destino nessa noite. Porque esse é o poder, fala comigo, da palavra, irmãos. Então quem sou eu? Para onde eu vou? E de onde eu? 3 coisas que vai definir a sua identidade, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você já parou para pensar que você é muito mais forte do que você imagina? Sim ou não, irmão? E que você tem um destino muito maior que você possa pensar para onde você vai? Não tem nada a ver com isso aqui, com essa terra? Sim ou não, irmão? Para onde nós vai, não tem nada a ver com isso aqui, irmão. Nós vamos para um lugar maravilhoso, não tem dor, não tem lágrima. Irmãos, não tem fadiga, não tem agonia, não tem perturbação. É eterno. Nós nem sabemos o que é isso. A eternidade nos espera, eu creio nisso. Quem crê nisso, irmão? Eu creio nisso, irmãos. E de onde nós viemos, irmãos? Muitos aqui veio da dor, veio da dificuldade, da aflição, sim ou não? E Deus te resgata desse ambiente de trás para onde? Para um ambiente de paz, para um ambiente de glória, para um ambiente de graça, para um ambiente de felicidade. Então eu entendo, nós somos frutos disso, irmãos. Jesus nos salvou e nos comprou e nos resgatou com o seu poder e com a sua graça. Eu creio nisso. Quem crê nisso, irmãos? Eu quero, quem pode levantar a mão em nome de Jesus, irmãos? Vai me profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu creio nessa noite que essa palavra vai definir em nome de Jesus a sua identidade em Cristo, e que toda obra que o inimigo tem tentado falar no seu espírito, que você não é capaz, que você não dá conta, que não vai ser possível, que você não vai aguentar, que as coisas não vão mudar, que nada vai dar certo, eu em nome de Jesus anulo essas palavras e profetizo em nome de Jesus uma identidade de governo, uma identidade de posse, uma identidade que captura, que toma posse, que não abre mão, que resgata na palavra, em o nome de Jesus. É o que eu creio nessa noite, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Quantos creem no nome de Jesus? Levanta a mão e fala: eu tenho uma identidade de vencedor. Fala: Jesus me escolheu para viver algo novo de Deus. Aleluia. Oh! Sabe por quê, irmão? O inimigo está sempre querendo mentir para mim e para você, sim ou não? Nada vai mudar, não vai dar certo, as coisas vão piorar, 2023, caos total. Irmãos, entenda isso. Fique com a palavra e as coisas vão funcionar na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Quem está no jejum de 21 dias aí, levanta a mão, que está aí para nós identificar. Acho que sexta-feira agora vai acabar, de sexta para sábado. Eu acho que é isso, né? Depois eu vou confirmar direitinho, mas esse jejum está sendo uma bênção, sim ou não? Nós estamos orando, buscando, clamando ao Senhor, e Deus tem feito grandes milagres já, tem testemunho para contar lá já, e tem algo grande acontecendo. Mas abra aí a palavra do Senhor em livro de Juízes, Ed. Abra aí, vamos abrir a Bíblia. Nossa, o relógio parece que está quebrado. Vai lá, Juízes 6, 11. Olha o que diz o texto. Juízes 6, 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalhal, que está onde? Em Ó, que pertencia a Joás, a Biezita. Ó, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo na onde? Para salvar de quem? Isso é muito poderoso. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é com quem? Bom, por que é tão difícil de acreditar que Deus é com a gente? Sim ou não, irmão? Quem já duvidou que Deus é com você? Eu acho que só hoje eu duvidei umas 10 vezes. Você está muito melhor que eu. Estou pregando para a igreja top. O que é isso? Só tem crente mesmo aqui, irmão. Só gente top mesmo. Acho que hoje eu já duvidei umas 10 vezes. Sei quanto a você. Acho que eu não deve estar bem então não, né? Sim ou não, irmão? Acho que você tinha que estar pregando, não era? Não, eu vou sentar, vamos trocar. Quem quer o microfone? Ah? É difícil a gente aceitar que Deus está com, principalmente quando você lembra de alguma coisa que você é para você receber e ainda não recebeu.
Principalmente quando você olha para uma promessa e fala, Senhor, e aí? Esqueceu, passou o tempo, não vai acontecer. E, irmãos, a gente está sempre, fala comigo, duvidando que Deus é com a gente. Por quê? Isso é uma função de quem? Do diabo da nossa vida. Ele tenta sempre duvidar que Deus vai cumprir, que Deus vai fazer, que as coisas vão funcionar, que Deus vai operar, que vai mudar, que vai acontecer, que é 2023 é ano de colheita, ano de crescimento, que você vai crescer, que a sua casa vai crescer, que você vai prosperar, que você vai avançar, que os seus sonhos vão, na verdade, se cumprir, que Deus vai realizar. Sim ou não, irmão? Quem é que estava falando? Fala um anjo. Por quê? Pergunta por quê? Porque veio um profeta e o povo não quis escutar. Porque o povo é assim, ele fala assim, você tem opção de escutar ou de não escutar. Fala assim, mas não tem a opção. Não, fala bem forte, não tem opção de negociar a consequência pelo fato de não ter escutado. Ah? Ficou ruim o culto, ficou não? Mas que eu senti baixando assim a atmosfera, o que foi, irmão? Nós não temos a opção de negociar a consequência de quando aquilo a gente não escuta. Quem está pagando a consequência por não ter escutado a Deus? Ah, é possível, não tem ninguém. Se tivesse ninguém, eu ia parar de pregar e ia embora da minha casa. É possível, tem desse. Fala comigo, escutar a Deus. Fala, não é fácil. Sim ou não? Versículo o quê? 12. Ele disse que era com quem? Quem estava falando? Um monte de pessoa, você vai embora para sua casa, viaja comigo, povo da internet também, viaja comigo, você vai embora para sua casa, lanche, janta, tudo certinho, para poder deitar. De repente, para as 3 horas da manhã, você vê seu corredor de sua casa clareando. Aquele clarão. De repente, você escuta uma voz. Wesley. Marcos. Uau, hein, Marquinhos? Arrebentou, hein? Docinho não acorda não, nem a Natália, vier com você mesmo, viu? Pensando que vai ter ajuda universitária, vai não. Aí ele fala, levanta. Você já abre o olho daquela olhada e fala assim, Senhor, o que está acontecendo? De repente ele fala, vem aqui para a sala, moço. A gente lê, não imagina, sim ou não? Esse Gideão estava trabalhando. Ele estava malhando o trigo do lagar para livrar dos medianitos, para não ter que entregar o trigo, porque eles vão estar debaixo de jugo, de opressão, de dificuldade. De repente um anjo se faz visível e fala com ele, homem, o quê? E o quê? Ah, não, você não está entendendo. Olha o que ele responde. Olha o que ele responde. Mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso que nos sobreveio? E que é feito de todas as suas, o quê? Maravilhas. Que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos quê? Nos amparou. E nos deu o quê? Irmão, nem o anjo falando e Deus falando através do anjo, ele não acreditou. O que você quer dizer com isso, pastor? Nós temos a tendência a não acreditar naquilo que Deus está falando. A nossa tendência aqui é ouvir o que Deus está falando e não acreditar naquilo que Deus... Por quê, pastor? Porque toda vez que Deus fala, a primeira coisa que nós fazemos é consultar a nossa carne. Eu não sou capaz, eu não dou conta, não está falando comigo, não é para mim. Eu não tenho esse chamado, eu não tenho esse propósito. Isso aí é muito grande para acontecer na minha vida. Isso aí não vai, eu já vi até acontecer até em filme, em novela, em algumas coisas, mas isso aí para mim não é não. Isso aí não vai acontecer na minha vida. Por quê? Nós consultamos o quê? E a nossa carne foge do quê? De todo o propósito que é de Deus. Ela nunca vai querer, ela nunca vai aceitar. Está entendendo o mistério, irmãos? A nossa carne odeia as coisas que são de Deus. Ela foge das coisas que são de Deus. Ela não quer as coisas que são de Deus. Está entendendo o mistério, irmão? A nossa carne é fortíssima. Sim ou não? Olha que coisa forte. Versículo qual que nós estamos? 13. Mas Gideão respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco. Deus tinha falado que era, sim ou não? Deus muda naquilo que falou? Hã? Então por que é tão difícil acreditar? Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele. Ele já estava olhando ou não? Esse olhando para ele, sabe o que quer dizer? Presta atenção em mim que eu estou falando com você. Ele já estava olhando ou não estava? Mas agora ele olha para, fica assim, ficou pessoal. Todo momento, todo culto tem um momento que você está no pessoal com Deus e não sabe. Sério, pastor? Sério. Como assim? Até duvidando você está no pessoal com Deus no culto. Sério, pastor? Sério. Tem momento no culto que você está duvidando e Deus está num pessoal com você e você está lá. Será?
estou acreditando. E Deus está falando, olha para mim, estou falando com você. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Fala para o seu irmão, fica conversando no culto, fala para ele. Fala para ele. Vai o quê? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua e livrarás a quem? Das mãos de quem? Seus inimigos. E eu o quê? Uau. E ele disse, ai meu Senhor. Ai Senhor meu. Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é o quê? Tem momento na nossa vida, além da gente não acreditar que Deus está com a gente arruma gente para estar com a gente não acreditando do mesmo jeito. Ele pôs quem agora? E o que? Só por quê? A sua condição, sim ou não? E a sua? A minha família é a menor e a mais? Então entenda, a gente sempre vai ter um argumento para não acreditar que Deus está com a gente. Passou num culto como esse, você usa vários argumentos para acreditar que Deus está falando com você. A gente quer arrumar vários argumentos que Deus não está falando comigo, que o irmão tinha que estar aqui que não veio, que a gente sempre quer terceirizar aquilo que é pra gente. Fulano tinha que estar aqui, nossa, fulano estivesse aqui e Deus está falando com você, você está terceirizando. Está pegando a visão, sim ou não? Aí ele vai 16, e o Senhor lhe diz, porquanto eu hei de ser com? Aí Deus fala assim, apela. Sim ou não, irmão? Tu ferirás os medianos como se fosse o quê? Uau, era mais de 1 milhão de gente. E ele diz, se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me o quê? Já tinha quanto sinal até agora? E ele queria? Quem já fez isso hoje? Pediu um sinal para Deus. Irmão, tem hora que Deus acaba de falar e a gente quer outro sinal, sim ou não? A gente acha que Deus está falando toda hora e Deus não está falando toda hora. A gente não está, entendeu, irmãos? Com Deus falando toda hora. Deus falou uma vez, fala comigo, já basta. Deus falou quantas vezes para Noé construir a arca? Quantas? O que ele fez? Por quê? Geralmente gente que fica perguntando por quê nunca toma uma atitude. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Gente que pergunta por que demais nunca toma uma atitude. Ficou ruim, ficou? Fala para o seu irmão, vai piorar ainda. Fala para ele, vai piorar ainda. Volta aí, Ed, versículo 11. Olha o que acontece. No versículo 11, a Bíblia fala que o anjo apareceu, sim ou não? Fala comigo, Gideão. Fala, se posiciona. Porque ele sabia quem ele era. Mesmo sem saber. O que você quer dizer com isso, pastor? Como assim? Antes de eu me converter, fala assim, antes de converter. Eu conheci uma pessoa, fala assim, eu conheci uma pessoa, nós trabalhamos junto, e ele era desviado. Todo dia, na hora do almoço, nós saíamos para fora, ele trabalhava na sapataria, nós trabalhávamos junto, e ele ia fumar maconha. Eu ficava do lado dele, e como minha avó já era crente, eu não já era crente, e ele era um homem muito usado por Deus, ele era cabuloso. E ele falava as coisas para mim na hora do almoço, chapado de maconha, e nós ficávamos conversando. E eu falava assim, e ele falou, como que funciona isso? Como que é esse negócio de falar em línguas? Como é que é esse negócio de ter as visões, de revelar a pessoa? Como é que é esse negócio de curar? Como que você se sentia? Aí ele muito chapado, corpo de droga, de maconha, meio lesado, tranquilão, na vibe. Ele fala assim, algumas coisas eu posso falar, outras coisas eu não gosto de tocar. Aí ele falava, eu falava assim, mas como você sabe que a pessoa está sendo revelada? Ele falou assim, na época eu estava com Deus, que agora eu estou sem Deus. Mas quando eu estava com Deus, presta atenção. Ele falava assim, eu vi uma luz em cima da cabeça da pessoa. E Deus mostrava que era aquela pessoa que era para me revelar. Era assim que eu via. E eu perguntava assim, e esse dom de cura, como que funcionava? Algumas vezes eu olhava e via a ferida na pessoa. Olha o nível de um dom. Ele me contava que ele tinha 6 dons. E Deus deu a ele. Estava totalmente desviado, estava bebendo aquela coisa, e nós andando. Aí um dia, eu nem sei se minha mãe lembra disso, é muitos anos atrás, eu dormi fora, chapei o coco, também mais ele. Aí eu estava andando com quem em quê? Quem não orava mais, com quem não jejuava mais, com quem não pregava mais. E ele falou, bora tomar uma. Eu falei, vambora. Eu sei que nós saímos lá no Dergo. Na onde? Na região do Dergo, irmão. E era quebrada, irmão. Você não tem noção. E aí, irmão, nós sentamos numa mesa. Ele falou assim, vou te contar agora uns milagres que Deus me usou para fazer. E nós tomávamos uma dose de 51, limão, virava, e ele contava os milagres. 51 ele contava os milagres. 51 ele contava. E eu fui chapando, irmão. De repente eu estava até fazendo milagre mesmo já. E eu falava assim, Deus, se eu converter, o Senhor vai me usar desse jeito. Nós conversando bebo nós dois.
chapado o coco, falando de milagre no monte que ele tinha feito. Eu falei, Deus, quando eu converter, eu quero ser desse jeito. Meu Deus do céu, deixa eu me usar também dessa forma. Meu, eu sei que eu peguei, ele morava, sabe na onde? Lá, pra lá do Maísa. Mas pegou, eu sei que eu cheguei na casa dele, só lembro disso. O milagre foi esse já primeiro. Já cheguei na casa, um sofá, eu olhei, falei, fui teleportado. Renga, aí que é crente mesmo. Apagou da minha memória, irmãos. No ônibus, apagou tudo. Sentei no sofá, olhei pra mãe dele, ela tinha arrumado um prato de comida. Ele já tinha feito uma bagunça lá. Aí eu fui no quarteiro e falei, aqui meu, e esse blaze aqui eu já fiz milagre. Ele abriu os blazes, só que não pega no blaze não, não dá tão ver. Ele fala, deixa ele pra mim, não pega não no blaze não. Eu falei, então tá bom então. Esse aqui que você fez foi esse aqui. Foi isso aqui que eu fiz milagre. Foi certo, foi esses blazes aqui, é tudo ungido. Não pode pegar nesses blazes muito doido, porque senão vai dar problema pra nós. Eu falei, então tá tudo certo. Sei que eu sentei lá e dei uma pra mãe dele assim, falei, como que eu cheguei aqui? Ela falou assim, você chegou trançando as pernas, te carregando, entendeu? E aquela bagunça, você tá aqui agora, vocês vão dormir amanhã, nós vamos conversar. Eu falei, vixe, eu não sei nem o que eu fiz na casa dessa senhora. Sei que no outro dia eu acordei com a boca. Quem já levou com a boca parecendo tava de chiqueiro? É porque é assim que a pessoa fica, não é não? De ressaca, não é assim, não é? Irmão, levantei, chapado o corpo, falei, nossa, Deus não me usou nada, eu tô tão ruim, meu Deus, agora eu tô pior ainda. Eu sei que naquele dia, eu sonhei com tudo aquilo, irmãos, de milagre, de coisas que Deus podia fazer, e ele falando pra mim, eu nem imaginava, que um dia eu seria o quê? Pastor, irmão. Mesmo ele doidão, mesmo ele naquele desviado, ele contava os milagres, as coisas pra mim, e eu fiquei imaginando aqui, quando eu me converti, eu converti naquela visão, e converti sabendo que Deus ia me usar. Falei, Deus, aquele dia eu estava chapado do coco, mas o Senhor estava falando comigo. Não sei como, mas só estava. Sim ou não, irmão? Porque Deus vai onde a gente não vai, sim ou não? Irmão, Deus vai no puteiro, Deus vai no bar, Deus vai no boteco, Deus vai na boca de fumo, Deus vai onde a gente não quer ir. Aí eu converti, assim, comecei a buscar. Depois eu comecei a buscar, eu comecei a jejuar, e eu jejuava um tanto, e aí eu quebrava o jejum, pedia misericórdia, continuava de novo. Irmãos, aí eu comecei a jejuar, comecei a ler Bíblia, comecei a jejuar, e eu falava, Deus, eu quero ser usado aqui. Aí eu li uns livros muito loucos. O primeiro livro que eu li sobre avivamento, chama Os Caçadores de Deus, do Tom Daniel. Irmãos, quando eu li aquele livro, aí que eu fiquei louco, eu falei, meu Deus, será que isso aqui é possível acontecer com um ser humano normal, igual eu? E aí, irmãos, eu fui buscando o Senhor, buscando o Senhor. Entenda isso. Gideão, entenda isso. No versículo 11, ele se posicionou contra o seu inimigo. Sim ou não, irmão? Olha que coisa interessante. Olha aí, ó. Gideão se posiciona contra os seus inimigos. Sim ou não, irmão? Fala pro seu irmão, não desista. Sim ou não? Gideão não desistiu de malhar o trigo no lagar. Eu creio nisso. Quem crê nisso, irmão? Sabe qual que é a maior arma do diabo? É de nos fazer, irmãos, ficar com medo. O medo é o pior agente, irmãos, limitador que existe na nossa vida. Sim ou não, irmão? Muita coisa a gente não faz porque está com o quê? Com medo. Anos depois eu encontro ele. Aí eu já estava convertido, ele sabia que Deus estava me usando. Eu estava pregando, eu estava viajando. Eu viajei boa parte do Brasil, irmãos, pregando. Eu tenho uma estrada violenta, já corri um trecho, ainda é pouco não. E aí, irmãos, ele ficou sabendo. Aí eu falei, rapaz, você nunca mais saiu aquele dia. Eu falei, lembro, pois é, naquele dia Deus plantou a semente no meu coração. Hoje Deus me usa no mesmo mistério que você tinha. Eu falei, sério? Eu falei, você tem blazer? Eu falei, tem também. Tem blazer lá em casa. Foi, tem lá também um blazer lá, guardado lá, tem uns 2 blazers lá, guardado. É ungido? É ungido também. Quem ficou no meu coração, tá entendendo isso? Então tem um blazer lá em casa, não é um misticismo do blazer, não é a doutrina do blazer, nada disso, irmão. Mas aquela roupa Deus já te usou para fazer grandes coisas, tá entendendo o mistério? Então assim, você fica marcada que Deus te usou, quando Deus fez algo na sua vida. Anos depois nós encontrou e ele viu que a gente já estava abençoado. Versículo 12, olha a coisa forte. Então o anjo do Senhor ali apareceu. Fala comigo. E apareceu. Ele disse o quê? Fala comigo assim, Deus olha como ninguém olha. Olha o olhar de Deus quando você se posiciona. De Deus se enxergava valoroso, mas era. Vamos de novo, ele se enxergava, mas era. Você não está pegando a visão. Vamos de novo, ele se enxergava, mas ele era. Então entenda, aquilo que você não está enxergando, Deus está vendo. Não sei se você está pegando. Não sei se você está pegando, irmão. Pastor, está um caos. Não tem importância não, Deus está vendo, resolveu.
Pastor, não está dando nada certo. Fique tranquilo, Deus está vendo arrumado. Pastor, não sei como eu vou fazer. Fique tranquilo, Deus já sabe como vai fazer. Quem confia, irmão? Quem confia? Eu anotei bem claro aqui. Olha a maneira que Deus nos vê, irmão. Deus nos vê valoroso. Quem consegue entender isso? Deus não te chamou pelo momento que você está passando. Deus te chamou pelo seu propósito. Nossa, que palavra, irmão. Deus não me chamou pelo aquilo que eu estou passando. Deus me chamou pelo seu. Tá tudo naquelas 3 perguntas. Sim ou não, irmão? Quem eu sou? Da onde eu vim? E para onde eu? Gideão está seguindo esse caminho aqui, ó, certinho. Fala comigo, Deus não me chamou por causa da dificuldade que eu estou vivendo. Ele me chamou pelo seu propósito. Versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor. Fala assim: ai, meu Senhor. Que é o que lá? Se o Senhor era conosco. Irmãos, eu anotei uma chave aqui cabulosa. Eu falei: eu preciso viver isso em 2013. Eu tenho até que ler que é algo novo. 23. Para de falar aquilo que você está vendo e começa a falar aquilo que você está crendo. Foi o que Gideão fez. Ele só falou aquilo que ele estava, mas não conseguia falar aquilo que estava. E está todo mundo assim, só falando daquilo que está vendo. E não consegue falar daquilo que está crendo. Se eu pedir para você falar, o que você está crendo para esse ano 2013? Qual que é o crescimento? Onde você quer avançar? O que Deus vai fazer na sua vida? Qual que é o seu plano? O que você tem anotado na sua listinha? 2023, eu preciso receber isso. Deus vai me ajudar nisso. Deus vai fazer isso, operar isso, aquilo. Você tem uma listinha? Poucas pessoas têm. Está entendendo o mistério? Porque eu preciso entender isso. Eu preciso parar de olhar para aquilo que eu estou. Gideão estava assim, sim ou não? Sim ou não? Mas ele conseguia olhar para aquilo que ele estava crendo? Ele conseguia falar daquilo que ele estava crendo? Não. Tem muita gente assim. Não consegue visualizar aquilo que está, fala crendo. Eu estou crendo nessa noite que Deus vai fazer algo na minha e na sua vida. Eu vim para esse culto crendo, acreditando que Deus vai operar algo na nossa vida. Para de falar aquilo que você só está vendo e começa a falar aquilo que você está crendo. Muitas coisas eu conquistei assim, falando. Vai vir para cá. Tá aqui, minhas filhas. Eu falava, ó. Uma vez eu falei assim, ó, fique ligado que eu vou ganhar um dinheiro esses dias. A Josi falou assim, amém. E as minhas, graças a Deus. Naquela semana eu ganhei 10 mil. 10 mil dados. Não estou falando de ter que pagar não, dado. Ganhei 10 mil dados, assim, ó. Tudo dado. Foi dado. Tem gente que não consegue acreditar, mas foi dado. Por quê? Eu estava olhando para aquilo que eu estava passando? Não, eu falei, em tempo de que era crise, hein, irmão? Já tem um tempinho, já era crise. Eu falei, Jô, vai vir uma grande quantia para nossa mão, vai ser dado, não vai precisar fazer nada. Ela serve, foi sério. Você crê, a pouco crê. Então espere, vai acontecer. Para de falar aquilo que você só está vendo e começa a profetizar aquilo que você está crendo. Olha para aquela dificuldade e fala assim, eu já te vejo resolvido, você vai mudar. Se tiver alguma coisa de Satanás, você vai sair, desgraça. Você vai sair da minha casa, você vai sair da minha vida. Não tem inveja, não tem macumba, não tem olho gordo, não tem nada na encruzilhada, não tem nada. Você vai sair. Você vai sair da minha casa, você vai sair da minha história, você vai sair da minha família. Você vai sair, desgraça. Vai sair, no nome de Jesus. E aí, Senhor, aí fala, está resolvido. Eu vejo arrumado. Deus vai abençoar, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai manifestar. Irmão, por várias vezes eu já juntei muita coisa a mim e falei assim, ó, eu vou dar tudo agora. Quando é fé, Deus o quê? Começa a renovar. Sim ou não? Começa a falar renovar. Porque a lei da generosidade é algo infalível. Se você é generoso, você vai receber generosidade. Se você é mesquinho, você vai receber mesquinhagem. Não tem jeito. É a lei. Fala assim, é a lei. Falei, é infalível. Não tem como negociar. O plantio fala, opcional. Mas a colheita, obrigatória. Pegou a visão? Fala pro seu irmão, seja generoso. Fala para ele, seja generoso de novo. Fala de novo, seja o quê? Então se o meu olho está na dificuldade, o que é que eu vou viver? Fala comigo, só dificuldade. Mas se o meu olho está na bênção? Tá o quê? Tá o quê?
Só bem. Pastor, é de jeito sim. Nós tínhamos um sofá que ele acabava com a coluna nossa. Fazer o quê? Quem já teve um sofá maldito assim? Só o pastor, o sofá que é do Satanás. Ele não é da gente. Quem toma posse, irmão? Irmão, eu sou profeta. Eu libero a palavra e acontece. Morar para aquele sofá e soltar. Eu falava para o sofá vai matar nós. Vai matar nós esse trem. Aí o que você tem que fazer? Fala, orar. Sim ou não, irmão? Graças a Deus, em casa é bem arrumadinho. Eu olhar para ela e falar assim: Josi, ela tem que comprar um sofá. Mas como? Eu não quero comprar. A Josi é correndo de ninja. Eu não quero qualquer sofá. Eu quero um sofá top. Foi sério. Não quero qualquer. Eu quero um top. Eu já sofri demais com esse traste. Ainda vendi por R$400. Pensa nisso, irmão. Não sei quem comprou. Eu sei que deve estar brigando comigo até hoje. Vendi baratinho, irmão. Bicho era 3 metros de distância, mas não. Desconfortável, aquele sofá desconfortável. Se você põe as costas, o pé fica fora. Se põe o pé, a lombar fica ruim. É esse. Você já conhece. Isso. Materializou. Sabe o nosso erro? A gente não materializa aquilo que a gente quer. Ela tirou a foto que ela queria. Não, é o top das galáxias o negócio. Tem que ter fé para comprar. E tem coisa que você compra pela fé e tem coisa que você compra pela coragem. Tem coisa que você compra pela irresponsabilidade. Pegou a visão, sim ou não? Irmão, o culto tá ficando massa, né? Agora vai piorar. Fica tranquilo. Calma, irmão. Aí nós orou. Quanto tempo? E o outro tava onde? Tava lá, irmão. Tava lá o trem. Um dia eu grilei, o que nós fez? Pôs ele pra fora, não foi? Empurrei ele. Fui empurrando, falando, do jeito que eu tô empurrando, empurra esse trem da minha casa. Empurrei e pus lá fora. Falei, fica aí agora. Vai nós ficar até o outro. Porque o outro demorou muitos dias, né? Foi uns 40 dias, mais ou menos, foi? Uns 40 dias, demorou. Quanto tempo? Mais 4 meses de oração. Quem tá pegando a visão? Planejado, negócio bom, o negócio é bom, irmão. O negócio é bom. Tá entendendo o mistério? Porque se você ficar só olhando pro problema, é aquilo que você vai viver. Se você começar a tirar o que Gideão fez, sim ou não? Ele ensina a gente, irmão, no culto. Essa semana você vai vencer em alguma área da sua vida. Essa semana eu profetizo, alguma coisa vai ser trocada lá na sua casa. Seu marido vai te surpreender, vai passar o cartão consciente. Irmão, eu creio nisso, irmão. Uau! Toma posse, irmão. E aí, varô, põe ele na oração que você vai ver o bolso dele abrir. Isso. Sim ou não? E essa semana eu profetizo sobre a sua vida, vai acontecer um milagre. Você vai falar, pastor, Deus faz, irmão, Deus faz. Mas eu preciso tirar o olho da onde? Era isso que Deus estava fazendo com o Gideão. Deus estava falando assim, olha para mim, moço. Tira o olho dessa dificuldade, você só consegue enxergar isso. Você é o menor, você é o mais pobre, nada dá certo para você, nada foi bom para você. Você nunca vence nenhuma área da sua vida, nenhuma da sua vida tá bom. Para de ficar olhando para essas coisas, Gideão. Olha para mim, Gideão. É eu que estou fazendo algo na sua vida. É quem estou falando com você hoje, Gideão. A coisa está mudando, agora não é o profeta mais não, agora sou eu falando com você. Está entendendo o mistério, irmãos? Quem crê que Deus está falando com você nessa noite? Sim ou não, irmãos? Aí Deus fala. Quando Gideão olha para o problema, aí Deus faz o quê? Fala assim, traz ele para a realidade de Deus. Aí isso aqui é um mistério. Quem quer ir para a realidade de Deus? Eu escrevi no cartão de dízimo, está dentro da minha Bíblia aqui. Depois, se você quiser, eu vou te mostrar. Eu pus a data, o versículo e o quanto que eu quero dar. Eu falei, Deus, ainda esse ano eu preciso dar 30 mil de dízimo. De uma vez só. Aí tá vendo? Ninguém acredita. Só a varoa, tá vendo? Depois eu pego, vou pra de férias, levo algumas pessoas comigo. Você vai ficar, tá vendo? Pastor fez panelinha? Não. Tem que levar quem acredita. Ué, pastor, é 300 mil que o senhor vai ganhar? Irmão, uai. Eu vou dar 30 de dízimo. Tá aqui o cartão, tá aqui guardadinho aqui, ó. Sabe onde eu pus? Em Ageu 2. Tá aqui. Porque é lá que acontece o mistério, o milagre. Porque ele é dono da prata e do ouro. Não interessa o valor. Eu mandei o cartão lá dentro. Eu vou dizimar 30 mil de dízimo. É o dízimo, irmão. Não estou falando do que vai ficar, não. Agora, se você não crê, eu não posso fazer nada. Quando eu começar a contar o testemunho, eu falo, não, tá vendo aqui é dia, aquela palavra sobre a identidade da fé. Que a nossa fé tem uma identidade, ela vai sendo fortalecida, vai mudando. A gente vai para quem eu sou, para onde eu vou, né? Entendeu? Aí você vai começar a pensar, tá vendo?
podia estar participando. Pastor, mas é muito dinheiro? É mesmo, é muito dinheiro para quem não crê. Mas para quem crê não quer dizer nada. Um Deus que dá 30 dá 100? Um Deus que dá 100 dá 200? Um Deus que dá 200 dá 5 mil? Um Deus que dá 100 dá 10 mil? E um Deus que dá 10 mil dá 300? Qual que é a dificuldade para ele? Não, qual que é, irmão? É o valor? Não, irmãos, é o valor agregado na terra, de fé e de entendimento. Entendeu? Quem tem vontade de dizimar 10 mil? Nossa, teve gente que nem não, né? Vamos de novo, irmão. Talvez o valor foi pouco, né? Mas calma aí. Irmão, você dizimando 10 mil é 100 mil, viu? Quem tem vontade de dizimar 10 mil? Hã? Se cada um daqui dizimar 10 mil, você acha que nós estaríamos de jeito aqui? Então fala, o dinheiro não é o problema. O problema é a ausência dele. Pegou a chave aí? Pegou a chave? Girou? Girou a chave? Se você focou no dinheiro, no problema. Não, o problema não é o dinheiro, é a ausência dele. Por que ele está faltando? Isso é que você tem que pensar. Por que não está dando? Por que não está concretizando? Quem está pegando a visão, irmão? Isso aqui é chave poderosa na minha e na sua vida. Quem crê nisso? Puxa vida, o relógio quebrou. Irmão, nem preguei. Mas nós vamos encerrar, calma aí. Aqui nessa igreja não dá para pregar tudo. Nos domingos, eu não sei o que acontece. Nós estamos no 14, sim ou não? Deus o quê? Não. Deus pegou o Gideão e falou, vem para a minha realidade. Não sei se você está pegando isso. Deus está tirando o Gideão daquela realidade de olhar só para os problemas. Deus está falando, vem para a minha realidade. Isso aqui é chocante, porque ninguém consegue entender isso, irmão. Sim ou não? Não consegue, irmão, não consegue entender. Deus está falando, sai daí e vem para cá que você vai ver. O que Deus fala? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua e livrarás a Israel na mão, das mãos dos medianitas. Porventura não te... Deus está falando, vem para a minha realidade, que é isso que vai acontecer. Sim ou não, irmão? Tinha como não acontecer o que Deus falou? Não tinha. Mas termina com uma pergunta, sim ou não? Sim ou não? Aqui, 14. Porventura não tinha o quê? E ele disse, o que é que ele fala? Ai, Senhor meu. A mais pobre Manassés. E eu o quê? Uau. Eu consigo... Fala comigo, Gideão não tinha visão. Versículo 15 fala, ele não tinha uma visão certa dele mesmo. Fala, Gideão não tinha uma visão certa dele mesmo, quem ele era em Cristo. Fala, Gideão tinha uma visão distorcida dele próprio. Olha que coisa forte. Era dessa maneira, fala assim, que ele se via. Fala assim, tem muita gente assim, precisando ativar uma identidade de vencedor, porque Deus já falou. Deus já tinha falado, sim ou não? Já não tinha? Deus já não falou? Por que eu insisto em ficar do jeito que estou? 50, problema, descoberto, 50%, resolvido. Pega a visão. Versículo 16, olha que coisa forte. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser... Fala assim, Deus apelou. O que a gente tem costume de falar? Eu estou com Deus, não é assim? E Deus com você? Totalmente diferente, não é? Não, eu estou com Deus, eu estou firme, estou fazendo isso. E acha que a gente fala, não é assim? E Deus falando, agora é eu com... Então Deus não só traz Gideão para a realidade. Deus fala assim, estou do seu lado. Estou contigo, não abro não. Vamos vencer junto. Vai dar certo junto. Vamos prosperar junto. Vai resolver junto. Vou resolver o problema junto. Nós vamos estar o quê? Você vai ter que lutar, mas Você vai precisar só se posicionar. Porque ele não... Sim ou não? Quem recebe isso? Fala assim, Deus conserta as nossas deficiências com o seu propósito. Porque o propósito sempre foi Deus fala conosco. Emanuel, Deus conosco. Quem recebe isso? Deus fala que ainda que andar pelos vales da sombra da morte, não! Porque o Senhor está comigo. E eu quem crê nisso? Eu profetizo nessa semana Deus com você. E não só você com Deus.
E essa semana sua vai ser diferente, porque vai ser Deus com você, em nome de Jesus. Fala assim, Deus está comigo. E nada vai me impedir de alcançar aquilo que Deus tem para mim. Aleluia, irmão. No versículo 14, 15, 16, fala assim, Gideão vem para a realidade de Deus. Aí ele começou a andar com quem? Com Deus. Antes ele estava andando com quem? Só com quem estava sofrendo, sim ou não? Eram os medianitas, a família era pobre, sim ou não? Era pequena, sim ou não? A linguagem dele era essa, não era? Sim ou não? Uma linguagem fraca, uma linguagem medíocre, uma linguagem que não entendia. Aí ele sai dessa realidade. E vai para perto de quem? De Deus. Olha o tanto que ele ficou ousado no versículo 17. Olha o que ele pede. Que ele começou a andar com Deus, o que ele fala? E olha, aí Gideão responde. E ele diz, se agora tem achado o quê? Graça. A quem? Dá-me o quê? Deus já estava dando sinal ou não? Hã? Deus já estava desenhando, não estava? Já estava desenhando, não estava? Sim ou não? Estava ou não estava desenhando? E ele pede ainda um? Gideão entra dentro da realidade de Deus agora. E ele já não está falando que é o menor, que é o mais pobre, que é o mais fraco. Ele fala assim, agora eu quero um sinal. Se o Senhor está comigo, eu quero saber. Quem tem coragem de fazer isso essa semana? Porque para você ganhar aquilo que você quer ganhar, primeiro você tem que materializar. Você tem que, na verdade, ser ousado, fala comigo, não falar. E falar, Deus, eu quero um sinal, faz isso, opera isso, me dá esse sinal, faz isso na minha... Irmãos, isso é coisa de cristão. Quem está pegando a visão, sim ou não? Quem está pegando a visão, irmão? Que acredita no milagre da parte de Deus. Fala, Deus, se o Senhor está comigo nessa semana, eu quero um sinal que o Senhor está comigo. Quem tem coragem, irmão? Parece que os irmãos ficam meio assim. Os irmãos vão estar com medo. Não, irmão, Gideão era muito mais baqueado que nós e fez. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Você viu um anjo nessa semana, falou com você? Hã? Esse cara é muito mais baqueado que nós, irmão. Nós estamos muito melhor que o Gideão, sim ou não? Porque um anjo foi lá na sua casa, deixou alguma carta, sim ou não? Falou com você nessa semana algum anjo? Você recebeu algum anjo lá na sua cozinha, na hora do café da manhã? Irmãos, esse cara teve todos os sinais possíveis. Ele ainda pede um, que ele saiu da realidade dele, foi para a realidade de Deus. Entenda isso. O ambiente mudou o seu pensamento. Porque nós precisamos respeitar o ambiente. Como é que está o ambiente da sua casa? Como é que está, irmão? Cada um come num canto? Os meninos, cada perto vai para os quartos? Ou você faz uso da mesa? Porque existem 2 altares na sua casa. É a sua cama e a sua mesa. Como está a sua casa? Tem um momento lá que ele é de Deus ou a sua casa? O momento é assim. Sei não, pastor. Lá é o jeito que é. É desse jeito que é. Quem conhece o cowboy que faz as comidas lá? Que ele fala assim, é desse jeito que é. Depois você vê no YouTube, é massa até. Faz as comidas lá. É desse jeito que é. Tem um horário lá para Deus na sua casa? Tem um momento que você apresenta. Irmão, tem que ter. Está entendendo o mistério? Quem está pegando a visão? Então aqui, ó. Agora fala comigo. Eu creio. Que Gideão está entendendo. Versículo 17. O que ele faz? 17. O que ele faz? Fala assim, ele acredita. Fala, ele acredita. Porque o ambiente mudou a maneira dele pensar. Não chegar na sua casa essa semana, muda algumas coisas de lugar. Quem está pegando a visão? Fala, não troquei sofá não, mas você não vai ficar aqui também não, trem. Você vai sair daqui. Você vai daqui para aquela parede lá. Até você ser trocado. Sim ou não, irmão? Gostei da sua geladeira não. Geladeira, você vai sair dessa parede. Você vai para outra parede até você ser trocada. Sim ou não, irmão? Quem tem coragem? Ou senão você pode olhar para você mesmo e falar, eu preciso mudar algumas coisas, eu não aceito isso na minha vida. Sim ou não, irmão? É 2 tipos de pessoas na igreja. Aqueles que não estão nem aí, tudo que der aí tá bom, se der certo, Deus der, tá bom. E aquele que fala, cansei, chega. Vai mudar. Vai mudar. Quem pegou a visão? Gideão andando com Deus, ele muda a maneira, ele pede falar um sinal. Fala, e não foi qualquer sinal. 18, rogo-te que dá o quê? Que daqui não te aparte, até que eu volte e traga o quê? O meu. E ponha na onde? E disse. O que Deus fala? Até aqui. Você viu como é que mudou o ambiente? Viu como é que a mente dele muda por causa do ambiente? Quem pegou a visão, irmão? Quem pegou aí? Quem pegou? Irmão, o ambiente bagunçado, o Espírito Santo vaza de lá. Sim ou não? Sim ou não? Porque uma coisa é ser humilde, outra coisa é ser porco mesmo. Tá entendendo? Chegar a casa aquela bagunçada, tu vai roupa, quando tem canto, não, irmão, o Espírito Santo não gosta de casa assim não. Tem que ser limpinho, arrumadinho, cheirosinho, tudo arrumadinho. Quem tá entendendo, irmão?
Ah, pastor, você é enjoado? Sou muito enjoado. Arrumar, irmão, os trenzinhos direitinho, entendeu? Trocar o lençolzinho da cama, a fronha, tudo arrumadinho, irmão. Tá entendendo? Nós é gente que é inteligente. Tá entendendo, visão? Sim ou não, irmão? Nós chegamos naquela bagunça que é trem. Não, irmão, Espírito Santo, ó, não. Postou uma caixinha de trem que vai bagunçar. Não, irmão, não, para. Vamos arrumar, irmão, arrumar direitinho. Aí você faz Espírito Santo, vem, irmão. Tá entendendo? Ele vem. Entendeu, irmão? Ele vem e fala ainda. Vem e manifesta ainda na nossa vida. Ele é comparado a uma, fala, pomba. Fala assim, ele é arisco. Como você jogou com ele, espanta, sim ou não? É ou não é, irmão? Sim ou não, irmão? Aí vem, não sei o que está acontecendo. É preguiça mesmo que está acontecendo. Não tem nada a ver com o diabo. O que está acontecendo? Não, irmão, é preguiça pura só, irmão. Não tem nada a ver com Satanás. A Maria Mula, não, irmão, é só preguiça. De arrumar os trem, deixar arrumadinho. Chamar o Espírito Santo. Tá entendendo? Lavar o banheiro pelo menos uma vez na semana. E tem banheiro que é o da rodoviária, tem que pedir lugar aqui, né? Tá perdendo. Sim ou não, irmão? Quem tá pegando a visão, isso aqui é coisa séria, irmão. Que nós estamos construindo uma identidade aqui, irmãos. Que a fé tem uma identidade, então entenda isso. Gideão, ele entra no ambiente de Deus e a mente dele o quê? Segunda-feira, se você tem qualquer dificuldade, você vai sair daqui e vai começar a arrumar, porque você está nesse ambiente. A mente dele foi o quê? Ele estava malhando o trigo na onde? Por causa do quê? Dos seus inimigos. O que ele oferece para Deus agora? Olha como é que a mente dele mudou, irmão. Você pensava que Gideão não tinha nada para dar, sim ou não? Quem pensava que ele não tinha nada para dar? Ninguém está tão ruim que não tem nada para oferecer para Deus, irmão. Vamos de novo? Ninguém está tão ruim que não tem nada para oferecer para Deus, irmão. Ele falou, você me espera que você vai ver o que eu trago, meu presente. Eu tenho presente para dar. Estou baqueado, mas ainda tenho. O que ele fala? Rogo-te que daqui não te apartes. Até que eu volte e trago o meu. E ponha perante o quê? E eu esperarei. 19. Olha que coisa forte, irmão. E entrou Gideão e preparou o quê? E pães asmos de uma eifa de farinha e carne. Pôs aonde? E o caldo pôs aonde? E trouxe até aonde? E ofereceu para onde? E ofereceu. Onde ele pôs? Fala, no chão. Deus recebeu. Porém o anjo do Senhor disse o quê? Ele fez tudo certo. Sim ou não? Fala, só colocou no lugar errado. Tem culto seu e meu que é assim, eu faço tudo certo aqui dentro, mas coloco no lugar errado e Deus não recebe. Vamos de novo? Ele fez tudo certo. Mas colocou na onde? Deus recebia no chão. Quem come no chão são os demônios, não Deus. Demônio é que você põe na encruzilhada, a pipoca, a farofa, você põe a maçã, você põe a oferenda, você põe um cigarro de charme, você põe a champanhe. É demônio que come no chão, Deus não. Ele fez tudo certinho. O que você quer dizer com isso, pastor? Tem momento no culto que a gente faz tudo certinho, só coloca no lugar errado. Ficou ruim, ficou? Falei que ia piorar o culto. Falei que ia ficar estranho o culto. Vocês não acreditou? Ele pegou tudo arrumadinho, sim ou não? Deus esperou. Ele chegou com a sucos que faz seu presente. Põe na onde? Deus falou, no chão não pego. Tira do chão e põe na onde? Fala, na penha. Em cima da pedra. Sabe o que quer dizer isso? Jesus representava essa pedra. E a Bíblia fala que o fogo desceu. Consumiu o quê? A oferta, o seu presente. E aí Gideão fala, caiu em si. Olha o que acontece com ele, irmão. Depois que ele pega. 21. E o anjo do Senhor estendeu o cajado, tocou, né, com a carne, pão, né, aí foi aqui. Espanzava, 22. 22 que eu quero. Então Gideão, que era o quê? Gideão o quê? Ele o quê? Você viu o que o ambiente faz? A gente tem que aprender a respeitar o ambiente, irmão. Tem muita coisa que está acontecendo, não é aqui não, é lá. É lá na minha casa, é lá no meu trabalho, é o que eu estou fazendo lá fora, por isso não está acontecendo. A gente vem para cá e quer que acontece tudo num domingo só. E lá fora está tudo calmo. E eu quero que Deus age. Gideão o quê? Viu que era quem? Qual foi a manifestação que ele teve?
Olha lá, viu, pois, o anjo do Senhor face, e Deus já tinha mandado ele olhar para ele. 23. Porém o Senhor lhe disse, pai, seja o quê? Não temas. Não o quê? Ele caiu em tanta realidade que Deus estava lá, que ele achou que ia morrer. Aprenda a respeitar o ambiente. Ah, pastor, é o domingo, é tudo igual. Não, irmão, não é igual não, mudou tudo. Domingo que vem é outra unção. Domingo que vem é outra presença. Domingo que vem tem outros anjos. Hoje tem uns anjos aqui. Domingo que vem tem outros anjos. Está entendendo o mistério, irmão? Não vai dar para pregar tudo, não. Mas um dia eu acabo de pregar. Não sei nem que dia, mas acaba. Fala comigo, eu preciso entender quem eu sou. Para onde eu vou. E de onde eu vim. Você quer ver Gideão entendendo de onde ele veio? Para me encerrar só e para encerrar aí? Vocês podem me ouvir ainda? 5 minutos? Juízes 7, Ed, por favor. 13. Olha o Gideão entendendo de onde ele veio. Você vai saber de onde você veio agora. O que está dizendo aí? 13, 14 e 15. Olha que coisa forte. Gideão entendendo. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem, o seu companheiro, um sonho, e dizia, eis que tive um sonho. E eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas. E chegava até a terra, ou quer dizer, até a tenda, feriu, e caiu, transtornou, de cima para baixo. E ficou o quê? Caída, não levantou. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isso outra coisa, senão a espada de quem? Filho de varão o quê? Olha aqui, o inimigo não importou em citar a tribo que ele era e nem a condição que ele tinha. Ali ele fala. Ele era filho daquela que Gideão falou que era o menor da sua casa, sim ou não? Filho de Joás. E da tribo de onde? De Israel. Está entendendo o mistério? O inimigo não importou, ele citou. Porque o inimigo, irmãos, é interessante. Ele acredita, tem hora mais do que a gente. Filho de Joás, israelita. Deus tem dado nas suas mãos aos medianitas. E todo o quê? Versículo 15. Sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou a quem? E voltou ao arraial de Israel e diz, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o quê? Uau, irmão. Eu e você veio dessa palavra de vitória. Nós não somos resultado daquilo que estamos vivendo. Nós veio dessa palavra de vitória. Deus está conosco, Deus é comigo, é com você. Deus já entregou os nossos nas nossas mãos. Só é uma questão de tempo para cair. Só é uma questão de tempo para vir a vitória. E eu creio nisso no nome de Jesus. Fique de pé no nome de Jesus. E vamos orar. Outro dia nós prega mais. E nós vamos orar no nome de Jesus. Nós vamos clamar a Deus no nome de Jesus. Quem pode só fechar os seus olhos e falar, Deus, eu creio. A minha identidade está em crescimento. Eu creio, a minha identidade está passando por transformação nessa noite. Está sendo renovada, está sendo, em nome de Jesus, preparada pelo poder de Deus. Eu creio nessa noite, irmãos, há uma presença de Deus neste lugar, há uma renovação de fé, de determinação, de convicção, de acreditar, de determinar no Senhor. Há algo sendo feito nessa noite na minha e na sua vida. Deus nos chamou porque a minha e a sua fé tem uma identidade e ela é renovada pelo poder e autoridade do nome de Jesus, e nós cremos nisso nesse momento, na sua palavra, e nós queremos orar em nome de Jesus e determinar que só o Senhor é Deus, e Ele é comigo, Ele é com você, que o Senhor está conosco, que Ele faz grandes coisas nas nossas vidas, e que Deus vai operar sinais e maravilhas nas nossas vidas, nessa semana ainda. Só feche os seus olhos, irmãos, e deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Talvez você entrou aqui com a sua identidade fraca, irmãos, pensando que Deus não está com você, que Deus não está te usando, que Deus não está falando, pensando que as coisas não vão mudar, que nós já estamos perto de entrar aí já o próximo mês, e você está falando, Senhor, até quando?
Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus é contigo, homem valoroso. Deus é contigo, mulher valorosa. As coisas vão romper na sua vida, e na sua casa, e na sua família. As coisas vão mudar. Nessa semana há um agir de Deus preparado para você. Nessa semana ainda há um agir de Deus preparado para você. Nessa semana ainda há um romper de Deus preparado para a sua vida, preparado para a sua casa, preparado para a sua família. Nessa semana ainda Deus te chama para fazer algo grande na sua vida. Essa semana é semana de reconciliação, de restauração. Essa semana é confirmação, em nome de Jesus, de tudo aquilo que Deus já falou que vai fazer na minha e na sua vida. Nessa semana se prepare para ouvir, em nome de Jesus, o Deus de Israel falando na sua vida. Em o nome de Jesus, nessa semana se prepare para viver algo novo da parte de Deus. Deus é contigo. Você não é resultado de um momento. Deus não te chamou por um momento. Deus te chamou pelo seu propósito na sua vida. Nós sabemos quem somos, sabemos para onde nós vamos. Ei, Espírito Santo, vai quebrando todas as vozes, ó Deus, que nos prende do passado, que nos impede de alcançar o agir do Senhor na nossa vida. Vai selando a nossa história, em nome de Jesus, com um selo de vitória. Eu sou Deus, igreja. Abiduia rabadai docomanai da rabadai docó. Deus diz assim: abadai docomanai. Nessa noite, abre o coração de vocês e eu farei algo sobre a casa, sobre a história. Eu mudarei o cenário. Rabadai docomanai, deribadai docomanai da capa, da capa. Deus me diz nessa noite que está fortalecendo a fé, que você seja fortalecido na fé. Deus nessa noite está forjando em você uma nova identidade na sua fé. A sua fé ela é sim manifesta por ousadia, por convicção, por perseverança. Não negociar o sagrado. Oh, yarabadai dokomanai. Oh, com seus olhos fechados, eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a sua casa nessa noite. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus nessa noite Ele está selando algumas coisas na minha e na sua casa. Ele está operando de maneira poderosa. Deus nessa noite Ele está fechando algumas portas e abrindo outras. Não fique preocupado se algumas coisas se fecharem essa semana. É Deus agindo. Mas também não fique impressionado se as portas se abrirem, porque vai ser Deus fazendo algo na sua vida essa semana. Eu só quero que você materialize no seu pensamento aquilo que você almeja para essa semana, porque eu creio que nessa semana Deus vai marchar na sua frente, vai marchar na frente da sua casa, vai marchar na frente da sua família, vai marchar na frente dos seus sonhos, vai marchar na frente dos seus objetivos. Ei, o meu Deus é o Deus que marcha. A sua vitória é grande mesmo com poucos. Vou falar de novo. Quando você entende na verdade, o ambiente, a sua vitória é grande mesmo com poucos.
sua casa, Deus está falando com a sua família, Deus está falando a respeito de você, Deus está falando comigo e com você nessa noite. Não endureçai do vosso coração, achando que não é com você. Oh. Ei. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra uma maneira de pensar nova, novos pensamentos. Tira os nossos olhos da dificuldade, nos faça enxergar não só a dificuldade, mas de maneira profética, Deus. Eu não quero ter meus olhos nos problemas, eu quero ter meus olhos naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, Deus, que o Senhor pode fazer. Oh! Você consegue levantar a mão para o céu e falar comigo assim: eu creio. Essa semana, os meus olhos vão ser em um nome de Jesus. Fala comigo assim: aberto para enxergar, não o problema, mas para enxergar com o olho da fé. Eu vou enxergar aquilo que eu vou crer que Deus vai fazer, porque tudo é possível aquele que crê. Deus te guarde e te proteja. Que essa palavra se cumpra. Que a identidade da sua fé seja renovada com bastante autoridade, com determinação. Que você saia daqui crendo, acreditando e não duvidando. Que Deus ache em você aquele que fale: cansei, já chega, vai mudar. Eu vou tomar atitude de mudança, eu não vou viver isso mais. Nessa noite, Deus vai fazer algo na sua vida poderoso. Deus vai transformar o ambiente. E a transformação do ambiente vai mudar o pensamento. Nessa semana eu profetizo algumas pessoas tendo sonhos e visões. E o ambiente do sonho e da visão vai gerar uma transformação de pensamento. Tem pessoas que têm que sair de situações que não dá conta, que está aqui. Está preso na situação e não consegue sair. Deus me mostra. Mas eu te digo nessa noite, um selo do poder, da autoridade de Deus está te dando um escape nessa noite. Deus vai te dar visão e Ele vai te mostrar a maneira que você tem que agir para sair dessa situação. Esse embaraço, essa dificuldade, essas adversidades, essas coisas vão ser passadas na sua vida. E se prepare. 2023 é ano de crescimento, é ano de colheita, é ano de avivamento, é ano de transformação, é ano de viver o novo. Da parte de Deus. Aplauda o Deus que transforma a nossa identidade. Glória
abençoe no nome de Jesus. Vá em paz para sua casa, debaixo dessa palavra poderosa no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.